Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre a minha jornada de fé. Desde que eu me conheço por gente, eu estive dentro de uma igreja evangélica. Minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos e desde então eu havia acompanhado ela. Posso dizer que foram muitos momentos bons, mas também tive muitos momentos ruins, difíceis. Encontrei boas pessoas pelo caminho, pessoas que realmente queriam fazer o bem, mas existiam pessoas que não estavam nem aí com as coisas e que não eram tão compassivas umas com as outras. Bom, a minha infância dentro da igreja foi muito boa, foi um dos melhores períodos lá dentro, porque realmente existia uma energia muito boa, uma paixão, um amor por Jesus, por Deus. Nós crianças fazíamos vários cultinhos, tínhamos também vezes que nós íamos visitar outros lugares, outros bairros, outras cidades, e lá nós cantávamos, fazíamos coreografia. Existia muita coisa no departamento infantil. É um departamento muito bom, muito promissor, é um departamento que vale muito a pena a igreja em si estar, digamos, investindo, porque é nessa fase que as crianças, a gente pode plantar, né, a semente da palavra de Deus, que essa semente possa germinar e possa dar frutos futuramente. É na fase da infância que é a melhor fase para você plantar a semente. Então, foi um ótimo período. Daí depois chegou a adolescência, já chegou aqueles momentos mais difíceis, que a gente, né, havia muita comparação. Aí, quando criança, você não ligava muito para essas coisas de roupa, para essas coisas na igreja. Você ia com a roupa que a tua mãe ponhava e deu. Mas quando tu já tá adolescente, já começa a competição. O fulaninho tá indo mais bonito, aí eu preciso ir também. Existem tantas coisas, né, que você acaba querendo meio que você vai descobrindo dentro da igreja, né, do sistema religioso. Então, você vê que não é apenas um lugar para adorar a Deus. Deveria ser apenas um lugar de culto, de adoração a Deus. Mas não, torna-se meio que uma família. Então você começa a ver as dificuldades que existem ali também. Já com os meus 15, 16, que é a fase da adolescência, já entrando para quase juventude, também eu tive meus impasses, porque, como todos sabem, quem é crente não pode namorar com um descrente, alguém que não é da mesma igreja, porque isso seria pecado, seria julgo desigual, como eles dizem. E aí entramos em um impasse, porque na minha igreja, digamos assim, que eu não era tão interessante assim para os meninos da minha igreja, e nem eles eram interessantes para mim. Então, tipo, eu não podia namorar com pessoas que não eram da minha igreja. Então, aí começou também uma certa resistência, um certo probleminha da minha parte, e que também com os outros, porque eu não tinha liberdade de poder escolher com quem eu gostaria de me relacionar. Hoje eu entendo a importância de não namorarmos alguém que não seja do mesmo círculo. Porque se você é uma pessoa da igreja e você namora ou você casa com uma pessoa que é mundano, entre aspas, uma pessoa que não quer saber de igreja, uma pessoa que gosta de festa, gosta de farra, não vai combinar, não vai dar certo. Porque um quer viver para Deus e o outro quer viver para o mundo. Então, os dois podem até se amar, mas em algum momento eles vão entrar em crise, vão ter algum problema, porque os dois não pensam igual. Mas naquela época a gente não pensava nesse porém, a gente só queria ser feliz, né? Era a paixão falando, a gente queria viver as paixões. E para Cristo, muitas das vezes você precisa renunciar a essas coisas para você viver para Ele. Você precisa deixar as paixões, você precisa deixar morrer a sua velha natureza para nascer uma nova natureza. Aí o tempo foi passando, eu já cheguei aos 19, tive várias dificuldades, né, na minha vida, que hoje eu não vou falar pra vocês, porque eu não estou pronta pra falar sobre essas coisas, mas foram vários momentos difíceis mesmo, algumas experiências, assim, que me quebraram, que me destruíram, mas naquele momento, eu não consegui perceber naquele tempo, aquelas coisas me destruíram. Foi com o passar dos anos, há pouco tempo atrás, eu fui me dar conta
do reflexo que aquelas coisas que aconteceram comigo, o que elas me causaram no decorrer do tempo. Então, quando eu estava lá com 19, por aí 20 anos, eu comecei a trabalhar com o departamento infantil. Eu deixei de ser a criancinha que fazia parte, eu comecei a ser a professora. Então, eu me entreguei de coração, trabalhei lá por 12 anos com crianças. E depois disso eu fui trabalhar também no departamento do Haddad, que é de escoteiros, tipo escoteiros. Eu trabalhei lá por 2 anos, eu fui auxiliar, né? E depois eu fui secretária também. Foi um bom momento, eu amo demais o Haddad. É um projeto, assim, que é muito abençoado e deveria ter em todos os lugares do Brasil, porque a riqueza que esse projeto traz, os ensinamentos, os bons princípios, os bons costumes que ele traz para as pessoas, para as crianças, é algo muito válido que todas as crianças deveriam passar pelo projeto do Haddad. E depois de eu trabalhar no Haddad, também fui regente de grupo de jovens, né? Eu cantava na igreja, eu tocava na percussão, eu fiz coreografia, eu fui uma pessoa bem envolvida, eu fui segunda líder do grupo de jovens também. Então, tipo, eu já fiz várias coisas lá dentro. Só que, com o passar dos anos, as coisas foram saturando, entende? Não digo que o amor morreu por Jesus, por Deus. Jamais, eu os amo muito, mas a minha visão com o lugar foi mudando. Eu me sentia uma pessoa presa, sabe? Eu não tinha liberdade para fazer as minhas escolhas, para pensar do modo que eu pensava. Eu tinha que ser igual um cavalo, né? Só olhar para frente aqui, o cabresto. Não podia falar as coisas que eu pensava, apesar, às vezes, claro que as minhas opiniões podem não estarem certas, porque nenhuma verdade aqui que eu tenho, alguma opinião, pode ser uma verdade absoluta, mas é a minha opinião, sabe? Então eu não podia dar a minha opinião, falar as coisas que eu pensava, porque sempre dizia, isso aí é heresia, isso aí é tudo, você tá querendo se desviar, essas coisas do tipo. E, sabe, eu comecei a amadurecer, eu comecei a ver que eu precisava sair do círculo, sabe? Eu precisava viver a minha vida, viver experiências, aprender, né, muitas coisas. E foi difícil para mim não é me libertar, porque não seria uma prisão, mas eu saí, foi difícil porque existiam muitas pessoas das quais eu amo até hoje, são pessoas que eu tenho às vezes contato, que eu converso, mas eles não entendem, as pessoas não entendem quando você quer sair de uma denominação religiosa para você viver a sua vida. Eles começam a te tratar como um desigrejado, um desviado. E se eu vejo um evangélico da minha igreja, da igreja que eu congregava, eu sempre vou cumprimentá-lo com a paz do Senhor, sim, porque a paz de Deus nós deveríamos dar para todas as pessoas, porque a paz do Senhor, quem não precisa da paz do Senhor? Às vezes a pessoa pode até não querer, mas a paz dele, todos nós precisamos, porque ela pode mudar a nossa vida. Então, para mim não mudou nada, eu só não estou indo a um templo, mas a minha fé, a minha convicção em Deus continua a mesma. E digo assim, isso é eu, né? Não tô dizendo que é para tu largar a igreja e tu abandonar os caminhos de Deus. Não. A minha vida, depois que eu saí, ela mudou bastante. Não posso usar a palavra melhorou, porque poderia dizer que então estava muito ruim lá. Mas assim, eu encontrei alguém para minha vida, porque eu tinha muita dificuldade em achar um parceiro, porque não tinha lá, e os que tinha, eles estavam interessados em outras pessoas, então eu não era interessante o suficiente para eles, então eu tinha dificuldade. E eu perdi muitas oportunidades de conhecer pessoas, porque por conta da religião, porque como eu era evangélica, eu não podia me envolver com pessoas de outra denominação. Depois que eu saí, eu conheci várias pessoas, eu me decepcionei com muitas pessoas, mas eu tive a oportunidade, a graça de Deus de conhecer o Elton, que foi uma pessoa assim que um dia eu posso estar contando a história para vocês com detalhes, mas foi uma pessoa que eu digo que foi enviada por Deus. Por quê? Eu sei que muita gente que está assistindo pode ser que não acredite nisso, mas quando eu estava na igreja,
Deus usou uma pessoa, um homem de Deus. E esse homem falou para mim assim, que aquilo que eu estava pedindo em minhas orações, Deus disse que sim. E eu pedia muitas coisas. E dentre essas coisas eu queria um parceiro, porque eu estava cansada de estar sozinha. Eu tinha 30 anos e não encontrava ninguém. E eu pensava, poxa, será que eu vou ficar com 50 anos sem ninguém? E eu ficava desesperada muitas das vezes por conta disso. E um dos meus pedidos era esse, né? Encontrar um parceiro. E o outro era que eu queria mudar minha vida por completo. Eu queria sair de lá, eu queria viver, eu queria, sabe, tipo, uma mudança radical na minha vida mesmo, sabe? E isso aconteceu em período de 1 ano. E eu vejo que tudo foi a mão dele. Porque se ele não quisesse, eu não estaria aqui. Se ele não quisesse, eu não teria encontrado o Elton. Porque ele é uma pessoa, ele é um homem diferente, sabe? Ele é um homem fora da curva, eu digo assim. Porque desde o primeiro momento em que nós conversamos, eu vi nele uma diferença. Porque era uma pessoa que me tratava com respeito, com educação, que não falava besteira, sabe? Muito educado, tipo, sabendo respeitar os limites, tudo. E foi isso que fez, né, eu me apaixonar, fez eu querer ficar com ele, porque ele tem os valores muito parecidos com os meus. Ele não gosta de festas, ele não vai pra shows, eu não gosto de show. Ele não bebe, ele não fuma. Vez ou outra ele toma um vinho branco, mas isso é vez ou outra, tipo 1 vez por ano. Não gosta de bebidas, sabe? E então foram muitas coisas que me fizeram ver, né, que eu não estava indo pelo caminho errado, porque senão eu não estaria aqui hoje. E existe na Bíblia, né, que diz assim que Deus pega as coisas loucas para confundir, né, os certos, digamos assim. Então, tem coisa que pode não fazer sentido. Poxa, você saiu da igreja, você não deveria sair e foi pro mundo e você encontrou alguém lá do mundo e você abandonou sua fé. Para quem tá olhando de fora é isso, mas para mim não. Eu saí do sistema religioso, das amarras religiosas, mas eu não abandonei a minha fé. Eu tenho a Bíblia, eu falo com Jesus, eu falo com Deus, eu converso com Ele todos os dias. Às vezes não falo tanto quanto deveria. Sou uma pessoa que cometo muitos erros, sou uma pecadora, sim. Reconheço a natureza dos meus pecados. Às vezes a minha velha natureza quer falar mais alto, mas eu sou sincera eu sinto que hoje eu tenho sido mais sincera com Deus, porque eu não tenho precisado estar me fingindo, porque nos últimos anos eu estava indo para a casa dele por obrigação, porque o meu coração já não estava mais lá, eu não queria estar lá dentro, e eu acho que isso era muito triste, sabe? Além de me entristecer, isso entristecia muito mais a Deus, porque eu não queria estar lá. Então aqui fora eu me sinto mais conectada com Ele. É claro que existem muitas coisas na minha vida que eu preciso mudar, né? Nós somos seres humanos, passíveis de erro, que estamos aqui para aprender. Tudo aqui é a oportunidade de um aprendizado. E cabe a mim, né, estar aberta a aprender, a evoluir, a se tornar uma pessoa melhor, buscar a minha melhor versão. O que eu quero passar para vocês hoje é que, assim, busque mais e mais de Deus, sabe? Não precisa você estar dentro de uma igreja caso você não queira, mas busque conversar com Ele no secreto, sabe? Entra, fecha a porta do seu quarto e fala com Ele, abre seu coração para Ele, lê a palavra dEle, busque ser amigo de Deus. É uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus. Eu falo, Deus, eu quero ser sua amiga. Eu sei que eu sou tão falha e eu não mereço, mas me dá a chance de ser sua amiga. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ter a melhor versão minha, porque eu quero te honrar, Senhor, em todos os lugares que eu for. É o que eu peço sempre a Deus, que eu possa honrá-lo com o meu testemunho, com a minha vida, honrá-lo. Não é fácil, mas nós conseguiremos. Todos nós precisamos encontrar refúgio, encontrar alívio em Deus, porque os dias serão difíceis. Se você olhar para o mundo, você vê que muita coisa errada está acontecendo.
Hoje, o certo é errado e o errado está certo. Eu não quero fazer parte do lado errado. Eu quero fazer parte do lado certo. Não significa que porque todas as pessoas estão fazendo, eu devo fazer. Não. A verdade sempre continuará sendo a verdade. O certo sempre continuará sendo certo, independente do tempo, independente da circunstância. Deus, ele é imutável. Tudo passa, mas a palavra dele não. Se ele diz que é errado, é errado. Se ele diz que nós precisamos mudar, nós precisamos mudar. Ele não nos trouxe para este mundo aqui para a gente ser um eco da existência ou para fazer um monte de burrada atrás de burrada. É claro que nós vamos errar. Erro faz parte da vida humana. Somos pessoas passíveis de erro. Mas não vamos perder o nosso tempo do lado errado. Se a gente errar, foi porque a gente estava tentando acertar. É isso aí. Eu fico por aqui. Eu desejo a você uma ótima semana abençoada. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, pessoal.